Bom dia, gente. Tudo bem? Que coisa maravilhosa nós começarmos o ano com ceia. E falando em ceia, gente, esse é o tema que eu gostaria que a gente estudasse, pensasse, meditasse, orasse nele. Por que a ceia? A ceia, ela é algo extremamente importante na vida do cristão. Extremamente importante. E nós comemoramos, nós participamos da ceia pelo menos uma vez ao mês. Esse ano nós vamos conseguir, fazer 12 ceias, de janeiro a dezembro. E o que eu percebi nos últimos 2 anos, é que a ceia, ela não tem tanta participação, Nós mais ou menos, hoje poderíamos dizer que talvez em torno de 90 ou a 100 membros. A aliança aqui, bíblica de Farroupilha, tem, quando eu falo membros, são aqueles que se batizaram. E a ceia, ela é muito importante para um cristão, e eu gostaria de conversar um pouco a respeito da ceia. Mas primeiro, vamos orar? Vamos baixar nossa cabeça, fechar nossos olhos. Senhor Jesus, estamos, Pai, diante da Tua palavra. Senhor Deus, estamos reunidos como igreja, Pai amado. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, Senhor Deus, nos dando o entendimento, Pai, sobre esse momento tão importante que é a ceia a qual o Senhor instituiu, Pai amado. Nos dá a direção, Senhor Deus, nos dá o discernimento, Pai amado. E que a ceia, Pai, possa passar a ocupar um lugar especial em nossos corações, Senhor. Nos guia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, primeiro ponto que eu quero ver com vocês é que Jesus, Ele instituiu a ceia. A ceia é uma ordenança. Algumas igrejas mais reformadas, históricas, tradicionais, elas vão dizer que a ceia é um sacramento. Vocês já devem ter ouvido essa palavra. E o que significa isso, essa ordenança? Significa que Jesus ordenou para que os cristãos tomassem a ceia. É uma ordem de Cristo. E olha só que importante, porque Jesus, Ele instituiu 2 ordenanças. Uma é ceia. Vocês sabem qual que é a outra? Batismo. Segunda ordenança instituída por Jesus é o batismo. Então Jesus, ele deu basicamente 2 ordens para a sua igreja e que elas devem ser cumpridas. Primeiro, a pessoa que ela conhece a Cristo, ela aceita o chamado de Cristo, ela deve se batizar apenas uma vez. E depois a confirmação da fé, ela passa então a ceia, tomar a ceia sim com regularidade. Vamos entender um pouco essa história. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Mateus, capítulo 26, versículo 26. É Mateus 26, a gente vai do 26 ao 29. Aqui a passagem já bem conhecida nossa, A última refeição de Jesus, onde ele toma a ceia com os apóstolos. Todo mundo encontrou aí? Mateus 26, a gente vai do 26 ao 29. A palavra de Deus diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam isto, é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Eu lhes digo
que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo, com vocês no reino do meu Pai. Depois eles cantaram alguns hinos e saíram. E aí Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras, Getsemane, e ele é preso. Vamos para 1 Coríntios 11, por favor. Primeira Coríntios 11. E nós vamos ficar aqui no versículo até o momento da ceia. Obrigado, Mauro. 1 Coríntios 11, 23 ao 25, diz o seguinte: pois recebi o que também lhes entreguei. Isso é muito importante. Paulo está falando que ele recebeu do Senhor, né? Então, por isso, ele está entregando para quem? Para a igreja. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, o texto que nós acabamos de ler, né? Tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso quando? Que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha, até aqui. Então, o que nós entendemos com esses dois versículos? Que Jesus, ele deu uma ordem para a igreja. Ele fez todo esse simbolismo, né? E ele se entrega como o cordeiro, como o pão, com o sangue, e ele institui a ceia. Só lendo esses versículos e entendendo a importância da ceia, a gente poderia parar o estudo por aqui, e eu tenho certeza que isso já seria o suficiente para ocupar a ceia, ocupar um espaço especial no nosso coração, sendo uma ordem para todo cristão. Mas então, qual é o significado da ceia? O primeiro significado é o quê? A morte de Jesus. Quando nós nos reunimos como igreja e nós estamos diante da mesa do Senhor, quer dizer que nós participamos da morte de Cristo. E nós anunciamos que Cristo morreu. Então, quando nós pegamos o pão, nós estamos dizendo: o corpo de Jesus ele foi rasgado em nosso favor. Quando nós pegamos o suco, nós estamos dizendo que o sangue de Cristo verteu em nosso favor. E não só proclamando, né, como o versículo 26 diz, olha só: porque sempre que comerem deste pão e beber desse cálice, vocês estão anunciando o quê? A morte do Senhor até que ele venha. Então, olha que significativo esse primeiro ponto. E quando nós falamos que nós estamos simbolizando, anunciando a morte do Senhor, você pode dar um passinho a mais e se lembrar que era para nós nos ter sofrido. Era para nós estarmos no lugar de Jesus. Nós é que merecíamos aquela cruz. É nós que merecíamos a morte para o nosso pecado, mas Jesus então o faz no nosso lugar. Certo? O segundo ponto, muito importante: Jesus é um alimento espiritual. Quando você come lá o feijão, o arroz, o bifinho, está cheio de nutrientes, proteínas, vitaminas, e isso dá um alimento para o teu corpo físico. A ceia, gente, preste atenção. A ceia é alimento espiritual. Quer dizer que tem alguma mágica aqui? Não. Porque isso é um símbolo. Mas é um alimento espiritual que conforta, dá um refrigério para a nossa alma. Quantas vezes eu já vim na ceia com um coração pesado. Pesado pelo meu pecado. Pesado por não conseguir vencer o pecado, a maldade que está no meu coração. Pesado porque Satanás já, quantas vezes acusou você? Você não é salvo. E aí você vem para a ceia, diante, né, dos elementos, você lembra, que momento especial.
Você lembra o quê? Que não é pelas tuas forças. Você lembra que não é merecedor. E aí você tem um refrigério na alma. A ceia é alimento espiritual. Por isso que ela é muito importante. Eu gostaria que você olhasse lá em João. Pode ficar com o dedo aí em 1 Coríntios. João capítulo 6. Olha a representatividade que Jesus passa a dar para a ceia. João 6, 53. E nós vamos até o 58. Quando Jesus fala, aqui só para contextualizar um pouquinho, né? Tinha uma multidão seguindo a Jesus porque ele tinha multiplicado pão, né? E a galera tava, opa, pão de graça, né? Tava uma turma atrás de Jesus. E aí ele dá esse ensino muito, muito legal. Isso representa também a ceia. 53. Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha essa união. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Amém? A ceia é alimento espiritual para as nossas almas, é refrigério para o nosso coração. Terceiro, a nossa unidade. Você pode voltar lá para 1 Coríntios 11 e a gente vai ficar nesse texto aí, tá? A nossa unidade, quando nós, não sei se você já pensou nisso, né? Ou percebeu isso. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos anunciando ao mundo, anunciando uns aos outros, que nós fazemos parte do mesmo corpo, que nós somos um só em Cristo Jesus, que nós somos irmãos da mesma família, que nós temos uma unidade inseparável, e essa unidade, né, isso que cola a gente, é Cristo por meio do sacrifício dele. Volta uma página em 1 Coríntios 10, 17, olha o que Paulo fala. Alguém gostaria de ler o versículo 17? Olha só, há um só pão, é só Jesus, e nós somos muito, mas nós somos unidos por esse único pão que nós partilhamos, que é Cristo. Nós representamos a nossa unidade. Por isso, que um dia que você se desentender com um irmão, se lembra disso. Olha a unidade. Essa unidade, ela não foi comprada por um preço barato. Ela foi comprada pelo corpo e pelo sangue de Cristo. E quarto, o que nós afirmamos? Eu afirmo a minha fé. Olha que interessante, quando eu chego, eu tenho uma intimidade com Cristo. Então eu afirmo, eu estou proclamando o quê? O que nós proclamamos? Que nós não somos autossuficientes. Que nós dependemos de Cristo para tudo. Preciso de Ti. Eu confio em Ti, Senhor Jesus, para perdoar os meus pecados e conceder vida e saúde para minha alma, porque somente por meio do Seu corpo que foi ferido e do sangue que foi derramado, eu
posso ser salvo. É isso que nós afirmamos quando nós chegamos diante da mesa do Senhor. Então, quando nós colocamos, esses 4 elementos juntos na ceia do Senhor, nós começamos a entender a importância de nós, cristãos, nos reunirmos e participarmos da ceia. Gente, não é grande motivo de graça, de alegria, a gente participar da ceia do Senhor? A gente deveria colocar a ceia como algo muito, muito importante na nossa vida. E principalmente por todas essas questões. Então, quando nós participamos da ceia, nós devemos lembrar também de 2 afirmações. Primeiro, esses 4 pontos, é o que ela significa para nós. E agora Jesus, ele vai nos dar 2 afirmações. Ele afirma o seu amor por mim. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem te convidou para a ceia? Quem te convidou para a ceia? Eu recebi um negocinho lá no celular, né? Lá no WhatsApp. Recebi um convite lá. Então, o Vanderlei veio hoje e me convidou, né? Me mandou uma mensagem, amanhã tem ceia. Sabe quem te convidou? Foi Jesus. Só Jesus pode te convidar para participar na mesa que Ele preparou. É Jesus quem convidou cada um, gente. Preste atenção nisso. E Cristo chama a gente de modo individual e pessoal. Jesus conhece a gente pelo nome. Jesus nos ama individualmente. Ele sabe das nossas alegrias, Ele sabe das nossas lutas. E Ele diz, vem, você pode se sentar à minha mesa. Isso é maravilhoso. E toda vez que a gente vem na ceia, a gente lembra desse amor extraordinário por nós. Segundo ponto, Jesus afirma que todas as bênçãos da salvação estão reservadas para mim. Todas as bênçãos da salvação. Então, eu venho para a ceia, eu reafirmo, eu sou salvo. Satanás já não tem mais domínio para a minha vida. Eu fui liberto das garras de Satanás. Eu sou uma nova criatura. Eu posso e eu devo viver de maneira diferente, de maneira que agrado a Deus. Toda ceia pode ser um recomeço para a gente. Toda ceia pode ser um recomeço para a nossa vida. E então, olha que profundo. Eu assisti um filme aí nas férias, eu acho que é Máscara de Ferro o nome, um filme antigo, mas muito legal, não é cristão, tá? E ele fala lá de um reino, acho que é os 3 mosqueteiros, né? É muito legal esse filme. E aí lá tem um rei. E eu fiquei pensando, porque a gente não tem ideia de reino, assim, na nossa cultura. Era muito difícil você acessar o rei, sabe? Tinha sempre guardas, um monte de pessoas para você chegar no rei. Nossa, era muito difícil você se assentar à mesa do rei. Você não conseguia nem entrar no jardim, lá do palácio. Imagina você se sentar à mesa do rei. Jesus, ele volta como o rei do mundo e ele te convida para sentar à sua mesa, como se tivesse uma cadeira aqui, Jesus, com certeza, vai ficar na ponta e você sentado do lado. Você imagina isso? Esse é o simbolismo. Jesus convida a gente, a cada um de nós, que Ele conhece por nome, para participar do seu reinado e sentar na sua mesa. É maravilhoso ou não é? É maravilhoso ou não é? E essa questão de refeição, gente, é muito fantástico. É muito fantástico. Porque no Oriente Antigo, e a gente também tem um pouco dessa cultura, mas a comida, o sentar à mesa, havia todo um simbolismo. E assim, você não sentava à mesa com qualquer um. Você sentava à mesa com amigos, familiares. E na Bíblia, e na própria cultura, quando um negócio era fechado ou havia um pacto, uma aliança, sempre havia o partir o pão, a comida, era selado com a comida. E eu quero fazer um panorama com vocês, para a gente entender
um pouco dessa questão de como a refeição na presença de Deus, ela perpassa por toda a palavra de Deus, começando lá em Gênesis. Adão e Eva. O que Jesus disse? Comam de qualquer comida, né? Qualquer fruto. Não era comida? E eles comiam na presença de Deus. Só não podiam comer de um fruto e foram lá, comeram. A partir do pecado. Então, quando entra o pecado, eles se separam. E não é significativo? Eles não fazem mais refeição na presença de Deus. Eles não mais comem na presença de Deus. Há um afastamento. E já naquele momento, Deus com a sua misericórdia faz um sacrifício, e aquele sacrifício já representa a morte que era ser para Adão e Eva. Misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. E aí? A gente vai ver que ao longo do Antigo Testamento, muitos sacrifícios eram feitos. Sacrifício basicamente era um animal que você ia lá no templo, um lugar, fazia o sacrifício, e aquele animal representava a nossa morte, a morte para o nosso pecado. O sangue e algumas partes do animais eram queimadas, o sangue era aspergido, propiciação para os nossos pecados, os pecados eram pagos, e parte daquela carne ela servia de janta, ou de almoço, na presença do Senhor. Porque simbolicamente o pecado havia sido pago. Então nós podíamos estar na frente do Senhor. Lembra da Páscoa? O que acontece antes do povo ser liberto? Vem a ira de Deus, o anjo, né? O anjo da morte. Matem um cordeiro, peguem o sangue, coloquem nos batentes, assem pão sem fermento, comam o cordeiro e o pão. Olha o símbolo da refeição. Quando o anjo passa, eles são libertos. Isso é a ceia, libertação para a gente. Tem um exemplo, e logo depois no Monte Sinai, você não precisa abrir. Êxodo 24, 9 ao 11, né? Eu só tirei as partes aqui que eu achei mais pertinente para o momento do estudo. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram. Aqui são os 10 mandamentos. Já haviam sido libertos. Subiram e viram o Deus de Israel. Preste atenção. Eles viram a Deus e depois... O que fizeram? Na presença de quem? De Deus. Sabe as leis que foi instituída por Deus, as leis dos dízimos? Olha o que diz Deuteronômio 14, 23 ao 26. Separem o dízimo de tudo o que a terra produz anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite. E a primeira cria de todos os rebanhos o seu Deus. Lá para o versículo 26. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se aonde? O seu Deus. Na presença do Senhor, o seu Deus. E aí, passado o Antigo Testamento, Jesus vem, prega as boas novas. E aí ele chama a gente para quê? Para a ceia. Ele institui a ceia do Senhor. Desde Gênesis, Apocalipse, está tudo ligado. E aí, gente, hoje nós estamos aqui, certo? Nós somos a continuidade desse processo, ou o que a gente pode chamar de progresso da redenção. Hoje nós, como igreja, nós estamos aqui com o pão, o suco na nossa frente, simbolizando isso. Nós estamos ceando na frente do Senhor. Sabe o que é legal? Que esse texto, além de falar tudo isso, ele tem uma promessa. Eu gostaria que você abrisse em Apocalipse 19, 9. Esse versículo você pode gravar, riscar na sua agenda. Dezenove, 9.
Vamos ler junto? Vamos tentar? Apocalipse 19, 9. Vamos lá? E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são palavras verdadeiras de Deus. Que verdade maravilhosa, gente. Que verdade maravilhosa. Você imagina João lá escrevendo, aí o anjo na frente dele: João, escreve esse negócio aí que é muito importante. Eu preciso que a igreja lá de Farroupilha, lá em 2023, quando eles estiverem reunidos na ceia, eles têm que ler essa verdade. Escreve, isso é muito importante. Eles precisam saber que felizes eles são, porque eles foram convidados para o banquete do Cordeiro. O rei convidou cada um de nós para nós nos achegarmos à sua mesa. E nós somos convidados especiais, muito especiais. Você imagina, que imaginando lá no céu, a gente chegar, né? Lá no céu, isso aqui não é bíblico, tá, gente? Isso aqui é coisa da minha cabeça. Você chegar lá no céu, né? Pedrão, porque negou a Cristo, vai ter que estar lá trabalhando, né? Ele vai estar lá na porta. Não sei se ele vai estar com a faquinha dele, né? Acho que não vai estar mais. Mas ele vai estar lá na porta e a gente vai chegar. É o momento onde nós vamos estar no banquete do Cordeiro. E aí ele vai chegar para você e ele vai dizer: a reserva está em nome de quem? Você vai dizer o quê? Está em nome de Jesus. Jesus reservou o lugar para mim. Sabe o que Pedro vai dizer? Pode entrar. Isso é coisa da minha cabeça, tá, gente? Que maravilha, né? Nós fomos convidados para o banquete do Cordeiro. Por isso que a ceia é tão importante. Toda vez que nós estivermos diante dessa mesa, desse símbolo, desse pão e desse suco, nós lembramos o quanto Jesus amou a gente. Sabe o que Jesus quer? Coração quebrantado, coração arrependido, gente. Ele não quer pessoas perfeitas, ele quer pessoas quebrantadas, pessoas que chegam diante dele e dizem: Jesus, eu preciso de ti. Sabe, o meu pecado está difícil, eu quero o teu perdão. E aí você pode então se servir. Baixa a tua cabeça e tem um tempinho, conversa com Jesus aí. E depois eu termino com uma oração. Senhor Jesus, queremos, Pai, te agradecer como igreja, Senhor, te louvar, Pai. Obrigado pelo teu amor, Senhor, imensurável, Pai. Um amor que, Pai, a gente não tem nem palavras para te agradecer, Senhor Jesus, pois nós não merecemos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por essa mesa, pelos elementos, Senhor Jesus. Obrigado por nós podermos começar o ano desta forma, na tua presença e sabendo o quanto que o Senhor nos ama. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos nos servir do pão e do suco.
os últimos serão os primeiros. Quando a gente olha para esse pedaço de pão, a gente lembra da morte de Cristo, o sacrifício, tudo que Ele fez por cada um de nós. Quando a gente olha para o suco e lembra daquela última lança que perfurou a Cristo, tirando todo o sangue. Isso foi por nós. Vamos orar pelo pão. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos pelo teu sacrifício, Senhor Deus, e que nós possamos, Senhor, ter a consciência em nossa vida do quão, Senhor, é impactante e importante para a nossa vida espiritual nos lembrarmos do teu amor e de tudo que o Senhor fez por cada um de nós. E aqui está o pão, Pai, representado como o teu corpo que foi rasgado, açoitado, humilhado em nosso favor, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer do pão. Vamos orar pelo sangue de Cristo. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pelo teu sangue derramado, Senhor, em nosso favor. Teu sangue que nos limpa e nos purifica, Senhor Deus. Que nos torna puro e que assim nós podemos nos achegar diante de Ti, sem culpa, Deus, e lavados do pecado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor não poupou nenhuma gota de todo o teu sangue, Senhor, em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Felizes somos nós, que em breve estaremos no banquete do Cordeiro. Que Deus abençoe a nossa semana aí. Amém? Amém.